Eu gostaria de chamar, para dar uma palestra sobre tratamento medicamentoso específico, o Dr. Paulo Vitor Zugobi de Souza, que vai ser o último palestrante, depois a gente abre para perguntas e respostas. Aprendeu? Acho que sim. Dr. Paulo Vitor, então, por favor. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Olá, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui nessa manhã, bem como ao doutor Acari, o pessoal que fez o convite, para mim falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a esclerose lateral amiotrófica, e numa área bem desafiadora, que seria a questão dos novos tratamentos na esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que antes de falar sobre o tratamento de qualquer doença, é importante a gente conhecer um pouco dessa doença, né? De como ela opera, de como ela funciona, que assim a gente consegue entender melhor os estudos com os novos medicamentos e com aqueles que já existem. Não vou ficar conversando muito sobre o diagnóstico, sobre a forma como a doença acontece, porque isso o Dr. Vladimir já falou e já foi abordado em outros momentos, mas é interessante a gente só recapitular algumas coisas. Então, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença conhecida como neurodegenerativa, né? Dita também como progressiva, que vai acometer aí tanto o neurônio motor superior como o neurônio motor inferior e as suas variantes, né? Que também podem ter o acometimento isolado ou do superior ou do inferior, que geralmente costuma acometer os indivíduos entre a quarta e a sexta década de vida e tem aí uma incidência estimada de 1 a 2 casos novos para 100 mil habitantes. O que todo mundo acredite, né, que como ela aconteça, seja uma interface de vários fatores, que a gente sabe que são fatores genéticos e fatores ambientais. Desses, eu acredito que mais de 90% deles, até o momento, ainda sejam desconhecidos. Mas os estudos, principalmente dessa etiologia aqui conhecida como genética, é o que mais tem ajudado na questão do tratamento atual da doença. Aqui é só para exemplificar que hoje, quando a gente fala de doença do neurônio motor, é algo muito mais complexo só do que as primeiras descrições de esclerose lateral amiotrófica, que existem várias novas descrições de variantes que antes a gente acreditava que não fossem relacionadas à esclerose lateral amiotrófica, que hoje que a gente sabe que constitui esse grande grupo das doenças no neurônio motor, e que o estudo principalmente dessas formas hereditárias e das formas secundárias, entendendo como leva essa degeneração do neurônio motor, tem ajudado a investigar aí novas causas e novos medicamentos para tratamento. Aqui é um slide que o Dr. Vladimir já mostrou, só que mostra o acometimento do neurônio motor superior, que é aquele que sai aqui da região do cérebro e vai em direção à medula, e o neurônio motor inferior que está na medula e vai em direção ao músculo, que é o que vai dar o comando para o músculo contrair e a gente realizar todas as nossas atividades. Aqui é um outro slide que ele já mostrou, é só uma nova forma de exemplificar o acometimento. E aí, principalmente para eu falar de tratamento, tanto daqueles existentes atuais como dos estudos, é só uma coisa breve aqui de fisiopatologia, eu nem sou um especialista no assunto, mas é só para a gente entender como as coisas acontecem. Quando a gente estuda o que levaria esse neurônio motor, de alguma forma, a morrer e causar todos os sintomas que um paciente com esclerose lateral amiotrófica ou doença do neurônio motor tem, a gente sabe que, na verdade, não é um mecanismo. São vários mecanismos que são intrincados, né, que vão levar à morte desse neurônio. Hoje, sabidamente, são mais de 20 mecanismos diferentes e muitos dos remédios atuais tentam agir em algum desse processo que está defeituoso. Sem dúvida, o que mais é conhecido nos últimos 10 anos é o que a gente fala de uma toxicidade mediada por um receptor, que é o glutamato, que aqui seria onde o riluzol teria a sua ação, né, de agir impedindo esse mecanismo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que dentro desse neurônio a mitocôndria que produz energia para ele sobreviver está doente, que várias proteínas que vão transportar tanto a questão de alimentação como de neurotransmissores para esse neurônio se comunicar com o outro também está problemática. A gente sabe que tem todo um aparelho aqui que é responsável por degradar e destruir proteínas, que esses neurônios naturalmente vão se degradando ao longo do tempo
esse aparato aqui não funciona bem, assim como alterações genéticas também, de RNA tóxico, de alterações de DNA, tudo isso contribui para esse neurônio morrer. Isso daqui é muito importante até depois, mais para frente, sobre os novos tratamentos que estão surgindo. Aqui é só uma outra figura para demonstrar o mesmo processo. Essa aqui é uma outra ilustração que mostra tanto que a gente fala que ocorre a um nível macroscópico do problema lá no cérebro, na área motora, que se comunica com a medula e leva à morte do músculo, como tudo aquilo que a gente imagina que aconteça a nível molecular e que produziria a morte, enfim, desse neurônio. Aqui eu acho que muito mais importante hoje na questão dos novos tratamentos, que a gente sabe que a doença não é só do neurônio motor, mas é de todas essas células que estão em volta dela, que são as chamadas células da glia, que vão dar um suporte metabólico, de alimentação, bem como de tirar produtos tóxicos de volta desse neurônio, e que muitas vezes são elas células que realmente estão doentes e produzem a doença. E que todos os medicamentos, de alguma forma, tentam alterar isso daqui. Esse daqui é um outro esquema só para exemplificar tudo que eu já estou falando. Aqui é o mecanismo mais conhecido, que é a toxicidade do glutamato, onde o riluzol teoricamente age, o defeito das células da glia, onde tem uma disfunção inflamatória, em alguns pacientes até com algumas formas de neurônio motor podem responder a medicações como a imunoglobulina, que seria para melhorar essa questão, defeitos no transporte axonal, que vai comunicar esse neurônio com outros e com o músculo, problemas na geração de energia, problemas na geração de RNA e de DNA, tudo isso levaria, então, à disfunção do neurônio motor e ia culminar no quadro de uma esclerose lateral amiotrófica. Aqui é só um mecanismo para mostrar que as causas genéticas, como o Dr. Vladimir comentou, são muitas, mas que, de alguma forma, elas convergem para causar o mesmo defeito. Então, quando eu fui estudar, é um grande desafio, porque quando a gente vai atrás dos novos medicamentos que existem aí para conter a doença, eu acho que é uma lista quase que infindável, mas isso é muito bom, porque eu acho que mostra que várias pessoas estão se esforçando ao longo do mundo para estudar, e como eu sempre digo, acho que todo conhecimento ele é para libertar, não é para ficar açoitando ninguém, com mais de 5.000 estudos, eu não vou saber a maioria deles, assim como ninguém entende a maioria da doença. Mas aqui é só o site da Associação Americana sobre Doenças do Neurônio Motor. Existe nos Estados Unidos um site chamado Clinical Trials, no qual o governo americano ele tenta rastrear e monitorar todos os estudos que são feitos com algum medicamento para qualquer doença, não somente para doenças neurológicas. E, atualmente, no que refere a ela, nos Estados Unidos teriam 36 estudos que estão registrados, que têm uma proposta terapêutica para ela. Lógico que no mundo todo existem muito mais estudos que não passam por esse sistema de registro americano. No próprio Estados Unidos não é todo estudo que está registrado. E aqui eu chamo também a atenção para a campanha que teve nos últimos anos, do balde de gelo, que muito incentivou novas descobertas, novas pesquisas, principalmente, eu acho que na questão de mobilizar a sociedade do ponto de vista político, educacional e a própria comunidade médica, de como a gente tem conduzido os estudos em ela. Aí aqui só para falar de... Acho que antes de falar de novas medicações, às vezes a gente não tem muito uma visão do processo global de como surge um medicamento no mercado e de como é difícil, né, para chegar a um remédio que realmente tenha uma eficácia para o paciente. São estudos de anos, do qual os cientistas partem de aproximadamente 5.000, 10.000 compostos diferentes, para depois de 20 anos conseguir chegar a uma molécula que realmente possa atuar como um remédio e seja efetivo na doença. Então aqui eu vou explicar só, porque depois eu vou falar de alguns estudos que são aqueles que têm a maior possibilidade de, nos próximos anos, chegar ao mercado, de como a gente organiza esses estudos antes de eles estarem disponíveis aos pacientes. Então tem uma fase que a gente fala que é a fase não clínica,
na qual os cientistas pesquisam as vias moleculares e a fisiopatologia da doença. É uma fase praticamente toda laboratorial. Então, são testes com múltiplas drogas, geralmente se parte de um número de 5.000, 10.000 compostos, e os estudos experimentais são feitos em animais, que podem ser com camundongos, cachorros, tudo depende da doença que a gente está estudando. E aqui o objetivo principal é entender como que essa substância se comporta no organismo ou no modelo vivo. Eu não quero nem saber se ela é eficaz ou não contra aquela doença, se ela tem algum efeito em ajudar. Aí vem a segunda fase, que seria as fases propriamente clínica, que inicia-se os testes em seres humanos. São 4 fases sucessivas até ser liberado comercialmente o medicamento. E aqui acontecem estudos experimentais em indivíduos saudáveis e em pacientes. Agora que a pergunta e o principal objetivo é outro. Eu quero saber como essa substância se comporta no organismo humano, e não no organismo no modelo animal, que apesar de ser muito similar, tem suas diferenças. E eu quero determinar se essa droga, se esse medicamento que eu estou estudando, se ele realmente apresenta alguma eficácia ou algum benefício para a doença que eu estou estudando. Entre a fase 1 e a 2, não clínica para clínica, geralmente estima-se que tem um intervalo aí de 5 a 10 anos, e aqui passa por um funil. Se antes eu tinha 5.000 compostos, o que realmente chega a essa fase de investigação seria não mais do que 1.000. Na fase clínica, como eu falei, a gente tem 4 fases. A fase 1, o medicamento é testado pela primeira vez em humanos, é sempre realizado em um pequeno grupo de voluntários saudáveis. Aqui a gente não quer saber se o medicamento ele ajuda na doença, se ele ajuda a impedir que a doença ocorra, eu só quero saber se a droga ela é segura em humanos, se não dá nenhuma reação que é letal, se não vai causar nenhum mal. Caso tudo dê certo nessa fase aqui, que a gente veja que a droga é segura, que não tem nenhum problema em usar em humanos, vai para a fase 2, no qual o medicamento é testado pela primeira vez em humanos, com aquela doença que a gente quer estudar, e os testes é realizados sempre em pequenos grupos de pacientes. São de 50 a 100 pacientes com a doença. E o que a gente quer determinar é se existe alguma eficácia ou benefício desse medicamento na doença estudada e os detalhes de segurança. Porque uma coisa é um fármaco no indivíduo que é saudável, que não tem a doença, outra coisa é quando a gente dá para uma pessoa que é doente. O comportamento do medicamento muda. Caso tudo dê certo nesta fase, é passado para uma outra fase, que é chamada a fase 3, no qual essa droga que é estudada ela é comparada com um tratamento já existente, que é chamado de um tratamento padrão, ou às vezes, se a doença não tem um tratamento padrão, vai compará-la a um placebo. Geralmente é um estudo que a gente fala que tem que ser randomizado, divide um grupo de pacientes em 2, um grupo vai receber a droga que a gente está estudando e outro grupo recebe ou o placebo ou o medicamento que já existe, e geralmente é realizado com um grande número de pacientes em estudos que a gente fala que são multicêntricos, que são estudos que envolvem vários centros em todo o mundo, porque também a gente quer saber se essa droga ela é capaz de atuar da mesma forma em indivíduos de vários locais, e aqui a gente consegue ter uma grande amostra. Aqui eu já quero saber se realmente a droga vai trazer algum benefício em um grande número de pacientes e se esse benefício é maior do que um medicamento que já existe para tratar essa doença. Aqui, para se ter noção da fase não clínica, onde teria 5.000, e aqui nessa fase 3, onde realmente seriam drogas com algum benefício, é um funil muito grande. A gente partiria de 5.000 moléculas, que realmente vão vingar nessa fase, não seriam mais do que 20. E a fase 4, que é a fase no qual esse medicamento já foi aprovado para o uso comercial, mas mesmo assim é feito um estudo em grande número de pacientes por um longo período de tempo. Eu quero ver se com 10, com 20 anos, esse medicamento não vai trazer outros benefícios que, estudando em apenas um ano, a gente não conseguia notar. Então, aqui eu vou falar de alguns estudos clínicos, né, que mereceram destaque nos últimos anos e que talvez tenham algum potencial para estar chegando no mercado em questões de 2 a 5 anos. Então, quando a gente faz um estudo clínico na esclerose lateral amiotrófica para testar uma nova droga, geralmente os objetivos a gente quer saber se esse fármaco ele é capaz de aumentar a sobrevida do paciente,
se ele é capaz de diminuir a necessidade de suporte ventilatório ou aumentar o tempo livre de traqueostomia, que aqui geralmente é uma variável que os americanos gostam de usar muito, eles são muito mais favoráveis à traqueostomia, então é alguma coisa que eles gostam de ver se aumenta o tempo livre, ou se melhora a qualidade de vida, apesar de não aumentar a sobrevida. Esse daqui é um estudo que eu trago de uma revista da Academia Americana, da Neurology, de 2006, falando de medicamentos que estavam sendo testados naquela época para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Eram aproximadamente não mais do que 20. Aí aqui ele dava os efeitos tanto em modelos animais, como em segurança em humanos, e se teria algum benefício ou não na esclerose lateral amiotrófica. De mais dos 20 que eram estudados em 2006, os que realmente traziam benefício eram aproximadamente apenas 2. Isso, 5 anos depois, essa lista cresceu, e aqui eu ainda tive que resumi-la bastante, porque hoje a quantidade de drogas que a gente sabe que poderia ter um efeito benéfico é muito maior. Então, aqui só a título de curiosidade histórica mesmo, foi o estudo, né, que consagrou o Riluzol como um medicamento eficaz para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Aqui mostrando só numa forma de gráficos, né, que o Riluzol, comparado ao placebo, ele aumentou a sobrevida de pacientes com ela, e que realmente esse benefício era maior em quem tinha um início que a gente fala bulbar, do que propriamente naqueles pacientes que tinham um início apendicular, né, da doença, mas que mesmo assim, independente do grupo, teve um aumento da sobrevida. E aí agora eu vou começar a falar de alguns medicamentos, alguns que já são usados na esclerose lateral amiotrófica e outros que têm talvez um potencial benefício. Existe esse medicamento, que é o tamoxifeno, que foi inicialmente um medicamento que foi usado para o tratamento de mulheres com câncer de mama, que foi também testado na esclerose lateral amiotrófica, que num estudo de fase 2 realizado há alguns anos atrás, a questão de 3 anos, mostrou que ele poderia aumentar a sobrevida em homens que tivessem um envolvimento inicial apendicular e que tivesse também uma diferença significativa em questão de capacidade vital forçada, força muscular e questão de sobrevida. A grande dúvida é se ele era um medicamento que deveria ser usado de forma isolada ou sinérgico ao Riluzol, para impedir aí a progressão da doença ou a dependência de ventilação mecânica invasiva. Na época, quando o estudo foi publicado, realmente achou que o maior benefício seria apenas em homens, que tivessem um envolvimento que a gente fala em membro, e que ele não ia evitar tanto a progressão da doença, mas ia diminuir a incapacidade, principalmente a incapacidade ventilatória. Depois foi feito um outro estudo que comparou o uso do tamoxifeno mais a creatina versus o Riluzol, e aí que foi esse estudo que ainda não foi publicado, mas que o resultado já está disponível no site, é que não aumenta a sobrevida em nenhum dos grupos. E além de não aumentar a sobrevida, o tamoxifeno ele não se mostrou realmente eficaz, como a gente achava, em diminuir a incapacitância, principalmente a capacidade vital forçada do paciente. Esse daqui é um outro medicamento que está sendo testado, que é o tirazemitive, que ele é um ativador do complexo associado à troponina, que é uma proteína muscular. Ele tinha um estudo de fase 2B, que tinha apresentado resultados negativos, né, na questão do AOS Functional Rating Scale, que é uma escala que a gente avalia o grau de comprometimento dela, mas aparentemente ele teria um efeito benéfico do ponto de vista ventilatório para os pacientes. Então, apesar de no estudo de fase 2 não ter tido efeitos benéficos quanto a aumentar a sobrevida, insistiram no estudo de fase 3 para ver se haveria uma melhora da parte ventilatória. Infelizmente, também os resultados já saíram e os resultados foram negativos. Ele não aumentou a questão nem de sobrevida, nem melhorou a questão ventilatória desses pacientes. Isso foi até apresentado em abril de 2014, numa reunião da Academia Americana. Um outro medicamento que tem sido testado é o masitinib, que é o inibidor de tirosina quinase. Esses compostos de medicamentos eram usados inicialmente para tratamento de leucemias, de linfomas, de doenças hematológicas,
e que aparentemente eles apresentam um efeito benéfico na esclerose lateral amiotrófica, não por melhorar em si a questão do neurônio motor, que é algo que é muito difícil da gente fazê-lo regenerar, mas o que principalmente se acredita é que ele mexa no entorno do neurônio motor, naquelas células que dão suporte, sendo conhecida como as células da glia. Existe atualmente um estudo de fase 3 para testar esse medicamento na ELA. É um estudo que está até recrutando pacientes no momento, mas a gente não tem nenhuma informação do que o medicamento até agora fez. Nos próximos 1 ou 2 anos já deve ter os resultados. Esse daqui é um outro medicamento que foi testado, que se chama Chaliprodem, que nos estudos iniciais que foram feitos com eles tinha uma questão de que era um medicamento que talvez não fosse alterar muito a parte ventilatória, mas ele seria capaz muito de melhorar a sobrevida dos pacientes, que foi para um estudo de fase 3 e que saiu o resultado de que não teve nenhuma melhora significativa, nem do ponto de vista de aumentar a sobrevida, nem de melhorar a qualidade de vida, nem de alterar a capacidade vital forçada que reflete a mecânica ventilatória do paciente. Esse foi um outro estudo também que teve há 3 anos um tanto quanto polêmico, que era do uso do lítio, que foi sempre uma medicação usada para o tratamento psiquiátrico de depressão, de transtorno afetivo bipolar, e que todo mundo acreditava que ele fosse um modulador aí do neurônio, que ajudasse ele a ter uma sobrevida maior. Foram feitos vários estudos, vários controversos na questão do desenho e de como iriam randomizar esses pacientes, mas o que a gente tem de resultado é que foi negativo. Não foi capaz de melhorar nenhum desfecho associado na ELA. Este daqui foi um outro grande estudo também, que foi conduzido pelos italianos, que eles adoram estudar a esclerose lateral amiotrófica também, que era do uso da eritropoietina, que é um hormônio produzido pelo rim, que é responsável por estimular a nossa medula óssea a produzir as células sanguíneas, e de que isso poderia ter algum efeito na esclerose lateral amiotrófica, principalmente em melhorar a parte ventilatória desses pacientes. Foi um estudo que o resultado saiu agora, em 2015, também não foi positivo. Nenhum dos desfechos que eles estudaram, a eritropoietina teve um benefício superior ao do riluzol. Este outro estudo que também foi divulgado no ano passado, foi chamado de Empower, que era para testar um remédio, que é o Dexpramipexol, que é um remédio muito análogo ao que já é usado para o tratamento da doença de Parkinson, para ver se isso teria algum efeito amiotrófica como um neuroprotetor. Esse estudo teve também uma grande polêmica, já que os pacientes que foram incluídos no estudo na hora de randomizar, eles iam receber o Dexpramipexol ou eles iam receber o placebo. Nenhum deles recebia um riluzol, que teoricamente é a droga de escolha para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Mas a comparação desse remédio com o placebo não teve nenhuma diferença, ele não foi de forma alguma benéfico. Esse foi um grande estudo, até um pouco mais antigo de todos, que era sobre o uso do ceftriaxone na esclerose lateral amiotrófica. Esse daqui talvez seja um dos antibióticos mais famosos que existem na atualidade. A gente sempre brinca que em residente é muito difícil um paciente passar no Hospital São Paulo e não ganhar uma dose de Rocefin, que seria o nome comercial desse antibiótico. E durante anos se acreditou que ele tivesse realmente um efeito de impedir a toxicidade mediada pelo glutamato. Então teve um estudo de fase 2, um estudo de fase 2B, que tiveram um efeito benéfico importante nesses estudos, mas que não foi confirmado nos estudos de fase 3. Em comparação com o riluzol, ele não trouxe nenhum benefício. Aí aqui não mostrou evidência de benefício clínico. Esse daqui é um estudo recente, que é do ácido tauro-ursodeoxicólico, que saiu a questão de 1 mês. Esse talvez vai ser um dos grandes destaques desse ano no Congresso Internacional de Doença do Neurônio Motor,
que foi um estudo pequeno realizado por um grupo de italianos que pegaram apenas 34 pacientes e randomizaram. Um grupo ia receber esse ácido, que é o ácido taururso deoxicólico com o riluzol, e o outro ia receber um riluzol mais um placebo. E o que perceberam é que quem usou esse ácido com o riluzol teve um aumento de sobrevida em relação a quem utilizou só o riluzol e o placebo. Esse sim, então, além de tudo isso, teve um bom perfil de tolerabilidade, né, pelos pacientes, não teve nenhum efeito tóxico, um grande efeito adverso descrito. Ele proporcionou uma maior lentificação de progressão de doença, principalmente naqueles pacientes em estágios iniciais, né, com o EOS Functional Rate Scale, que inicialmente era baixo, e aqui a elevação mais significativa realmente no grupo de quem usou. Agora tem uma programação de se usar isso num grande estudo de fase 3, muito mais amplo, em grandes estudos multicêntricos, para realmente ver se esse efeito ele vai se confirmar. Esse é um outro estudo de um novo componente que está muito na moda, é muito famoso, foi um grande destaque do Congresso da Academia Americana, que é o NP001, que ele, na verdade, vai atuar como um regulador do sistema imune. Ele foi seguro do ponto de vista farmacológico, teve uma boa tolerabilidade clínica. Ele não alterou de forma significativa a progressão de doença, mas teve uma maior lentificação em grupo que recebeu altas doses desse medicamento e que apresentava altos valores de um marcador inflamatório. E aí o resultado foi que em altas doses, se o indivíduo não tinha uma melhora, pelo menos a maioria deles não apresentou uma progressão grave de doença. Mais uma vez, a função desse medicamento não é recompor o neurônio motor, porque isso é uma questão muito difícil de ser trabalhada, mas é tudo de melhorar as células que estão ao redor, que são as células da glia. E vai ser conduzido um outro estudo muito maior agora de fase 3, realmente para ver se esse novo composto, em associação com o riluzol, se realmente ele é capaz de retardar a doença, como foi mostrado aqui em 6 meses. Esse daqui é um estudo que eu vou mostrar, porque eu acho que ele teve um valor muito grande, porque, às vezes, eu acho que o paciente e o médico tem que ter um contato muito direto e claro a respeito desses estudos, que às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande em ajudar o paciente, em contribuir com benefícios rápidos para a ciência, e às vezes eu acho que não tem que ser assim. Acabou de sair o estudo, a gente já quer colocar, já quer fazer bem, e esse foi um grande estudo no qual teve um boom de querer usar a minociclina para ela, e quem usou minociclina foi um grupo que comparou minociclina versus placebo. Quem usou esse medicamento morreu muito mais rápido. Foi um estudo que teve até que ser interrompido, né, quando ele foi feito para ela, porque começou a aumentar muito a mortalidade. Então, por isso que esses estudos precisam ser conduzidos por grandes grupos, de forma sempre muito devagar, sem ter muita ansiedade, porque às vezes a gente vai acabar cometendo aí mais um grande mal do que algum benefício. Aqui, falando sobre a coenzima Q10, né, já que se acredita que talvez uma disfunção mitocondrial ela esteja presente na esclerose lateral amiotrófica, levando a uma produção de energia deficiente. Foi um estudo de fase 2, que queria ver se tinha algum benefício em suplementar altas doses de coenzima Q10 em pacientes com ela. Não apresentou nenhum benefício do ponto de vista respiratório, nem do ponto de vista motor. Tanto que o grupo achou que nem era necessário conduzir um estudo de fase 3. Aqui eu listei resultado de trials ainda sem publicação, né, que estão registrados no Clinical Trials, que seria vários medicamentos, como alguns já conhecidos, outros nem tanto, rasagelina, retigabina, pimoside, que são medicamentos que a gente já conhece há algum tempo, mas nunca tinha sido testado na ELA, e alguns outros até então desconhecidos, como masitinib, e esses novos compostos como RNS60 e AM80, e outros, osanezumab, e outros anticorpos monoclonais que a gente não tem resposta, e que deve estar para sair nos próximos anos. Aqui são outros ainda que estão todos acontecendo. E aqui eu trouxe só
alguns estudos que vão ser apresentados no Congresso Internacional de Doenças do Neurônio Motor em Orlando, que seriam os estudos de destaque, né, de medicamentos aí que chamaram a atenção por algum motivo. E eu acho que talvez a melhor frase foi essa que eles colocam como abertura desses grandes estudos, né? Que é muito bom saber, né, que tem tantas mentes boas, né, que estão trabalhando aí de alguma forma pelas doenças do neurônio motor ou pela esclerose lateral amiotrófica. Acho que, principalmente dentro desses centros americanos que sempre preocupados com o número, né, de estudos, tudo, que acho que melhor é isso mesmo, que são várias pessoas trabalhando por um mesmo bem. Aqui é um estudo que vai ser apresentado lá de uma medicação chamada edaravona para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Não é um medicamento novo, é um medicamento que já foi testado principalmente para o tratamento de algumas condições neurológicas, como ataxia de Friedreich. É um medicamento que a gente acredita que o principal mecanismo dele é atuar como um antioxidante, né, a nível cerebral, a tirar produtos lá que levariam à oxidação de proteínas, e que teve um estudo aqui que tentou comparar a eficácia e a segurança dele em relação ao placebo. É um estudo pequeno que foi realizado, mas que mostrou algum benefício, principalmente do ponto de vista de não progredir a doença e de aumentar também um pouco a sobrevida, mas ainda precisa de um estudo maior para realmente comparar se isso é real ou não. Aqui é um outro estudo que vai ser apresentado, que é sobre a metilocobalamina, que é uma vitamina do complexo B, que se em altas doses ela teria algum efeito benéfico ou não para a esclerose lateral amiotrófica. Esse já foi um estudo de fase 3. A conclusão deles é de que talvez não tenha um efeito tanto quanto o esperado de aumentar a sobrevida, e de que talvez altas doses dela possa ser mais tóxico do que realmente melhorar o desfecho, né, quando associado ao Riluzol. Mas a conclusão que se chegou, pelo menos do ponto de vista estatístico, é que ela pode aumentar a sobrevida e retardar a progressão dela. Tem uma outra droga que eles vão apresentar, que é o Ibudilash, que é uma droga que até agora se mostrou segura, ela foi bem tolerada e ela pertence a um grupo novo que são chamados os inibidores de fosfodiesterase 4, que em estudos de fase 2 esse sim mostrou talvez aumentar a sobrevida quando associado junto ao Riluzol. E aqui eu acho que talvez uma terapêutica que até nos últimos anos estava muito desacreditada, mas e que agora eu acho que retorna com uma nova apresentação, né, com uma nova roupagem, que talvez esse sim vai ser os estudos de grande impacto, que seria os transplantes de células-tronco na esclerose lateral amiotrófica. Na hora que a gente vai ver lá no Clinical Trials, existe mais de 10 estudos sendo conduzidos com células-tronco, mas aqui é diferente daquele conhecimento que a gente tem de usar células-tronco de cordão umbilical, células-tronco embrionárias, que são aquelas derivadas de embriões de clínicas de reprodução. Esses estudos não são feitos com esses tipos de células-tronco. São células-tronco que são derivadas do próprio paciente. Ou são células-tronco que se encontram dentro da medula óssea, que está guardada dentro de ossos do paciente, como o fêmur, o externo ou a bacia, ou células-tronco que a gente consegue derivar da própria medula espinal. E a gente utilizaria essas células no tratamento dos pacientes. Existe esse tratamento numa universidade espanhola que teve um efeito benéfico, foi visto num pequeno grupo de 18 pacientes que aumentava a sobrevida, e também existem 2 novos estudos para sair dos Estados Unidos, que talvez esse benefício realmente ele é real. Mas não é um estudo que, como os outros medicamentos, tem como randomizar, fazer um grupo vai receber placebo, outro não. E o que acho que grandemente confunde nesses estudos, seja com células-tronco ou mesmo com os medicamentos de esclerose lateral amiotrófica, é que os pacientes não são iguais. Os pacientes que entram nesses estudos, a gente não consegue, de uma certa forma, homogeneizá-los. Vão chegar pacientes com 5 anos de doença, outros com 10 anos de doença, o grau de acometimento de um nem sempre é o grau de acometimento do outro, e o perfil genético desses pacientes também é diferente.
Mas mesmo com toda essa heterogeneidade, são estudos que se mostraram positivos. Mas eu volto a enfocar aqui que o enfoque é totalmente outro. Essas células-tronco são totalmente diferentes daquelas que ficaram conhecidas aí como as células-tronco embrionárias. E realmente é uma alternativa bem melhor, porque diferentemente de célula-tronco embrionária, aqui o indivíduo ele não precisa ser submetido a uma imunossupressão, que para um paciente com esclerose lateral amiotrófica seria muito um malefício muito grande. Aqui é só para exemplificar de como que essas células-tronco elas iriam atuar. É muito pouco improvável que elas consigam fazer esse neurônio, que é o neurônio motor, se regenerar. É muito difícil, essas células não teriam capacidade de se diferenciar em neurônios, mas elas melhorariam todo o entorno dele. Tanto a questão das células da glia, como o suporte que a gente fala nutricional, e para que esse neurônio ele consiga sobreviver num meio hostil. Aqui é um outro estudo que também foi apresentado no encontro da Academia Americana desse ano, que é um estudo de células-tronco que a gente fala derivadas da medula espinal do próprio paciente, que foi um estudo de fase 1, que eles quiseram mais ver se era seguro, se não era seguro utilizar essas células e a forma como eles iam utilizar. E aqui o que foi visto é que teve um efeito, pelo menos no estudo de fase 1, não dá para dizer muito de benefício, mas não causou nenhum malefício, e que talvez tivesse um efeito benéfico, principalmente para quem tem um acometimento bulbar da doença. Mas vai ser preciso fazer ainda mais, no mínimo, uns 3 estudos de fases diferentes e com mais uns 5 a 10 anos para que realmente a gente possa falar que é seguro ou não. Talvez o que é mais comentado nos últimos anos no tratamento da esclerose lateral amiotrófica, como o estudo genético da doença aumentou muito, são os ensaios com que a gente fala que são os oligonucleotídeos anti-sense. A gente sabe que muitos pacientes com ela eles têm uma base genética para essa doença, eles têm um gene que é defeituoso, e a função desse oligonucleotídeo seria uma molécula muito semelhante ao nosso DNA, ao nosso RNA, que iria lá se ligar a esse DNA ou a esse RNA defeituoso e impedir que ele fosse, de alguma forma, transcrito ou de que ele pudesse causar a toxicidade dele. Existe atualmente estudos com esses oligonucleotídeos anti-sense, principalmente para 2 formas de esclerose lateral amiotrófica, ou em pacientes que têm a mutação no gene chamado SOD1, que foi o primeiramente descrito na literatura, ou em pacientes que têm a forma genética causada pelo gene C9orf72, que atualmente é o que se acredita que seja uma das principais causas de ela. Aqui é só para exemplificar um pouquinho como seria essa questão genética, que seria um gene que a gente fala que seria o normal, que ele tem todos esses quadradinhos que representam pedaços dele, né, de maneira agrupada de forma correta, e aqui num paciente com ela, ele tem o que a gente fala de uma expansão antes desse gene, que era isso que causaria todo o problema. O oligonucleotídeo anti-sense seria uma molécula muito parecida com o DNA, que viria aqui, se ligaria a essa parte mutada e impediria então de se formarem complexos que seriam tóxicos para a célula. E já existem estudos de fase 1 e agora até de fase 2 já registrados. Esse foi um que foi feito para pacientes que tinham formas familiares relacionadas ao SOD1, que é conduzida por uma professora de Harvard, que é a doutora Merit Kudovitz, que realmente teve um efeito considerado benéfico, foi capaz de aumentar a sobrevida em pacientes com essa forma de ELA, e que agora eles querem comprovar isso em estudos de fase 2 e de fase 3. E só para, antes de encerrar aqui a aula, eu acho que todas essas terapêuticas são muito interessantes, que têm sido apresentadas, talvez nos próximos 2, 3 anos, elas estarão disponíveis no mercado. Eu acho que o tratamento da ELA vai caminhar para 2 rumos diferentes. Ou a gente vai caminhar assim como é o tratamento de outras condições como HIV, questão de hipertensão arterial sistêmica, no qual a gente usa vários medicamentos para tratar a doença, não só um. Então, acho que os pacientes vão começar a usar coquetéis de medicamentos, até porque a gente sabe que o que leva à disfunção do neurônio motor não é um mecanismo só, não seria só a toxicidade do glutamato, onde age o riluzol, mas sim são vários mecanismos. A deficiência
de energia pela mitocôndria que é deficiente, a toxicidade pelo glutamato, é a questão mesmo das células que estão ao redor, que estão inflamadas. Então, eu acho que essa abordagem, talvez no futuro, ela realmente vai ocorrer. De um paciente com ela tomar um coquetel de medicamentos e que todos eles agindo juntos, talvez consiga conter a progressão realmente da doença. Bem como esses oligonucleotídeos, essas terapias genéticas que estão acontecendo. Só que eu também acho que, conforme a gente descobre mais sobre a genética da ELA, a gente entende melhor esses mecanismos, talvez vai chegar um momento que é quando o indivíduo começa a ter sintomas de esclerose lateral amiotrófica, que ele tem anos, a gente já sabe que o problema está acontecendo no cérebro dele há no mínimo 20 anos antes. Que o problema já está lá, que as células já estão defeituosas, que já tem o defeito genético, que já tem o problema da toxicidade pelo glutamato. Então, talvez, se a gente conseguir, a partir dos estudos genéticos, saber 20, 30 anos antes qual é o indivíduo que vai ter ela, antes mesmo dele ter a clínica, talvez só o riluzol baixa. Talvez apenas um medicamento seja capaz de tratar a doença. Então, por isso que os estudos na área de genética da ELA aí são tão interessantes e bem vistos atualmente. E aqui eu coloquei só para lembrar, como o próprio professor Akari falou, eu acho que questão de estudo é muito importante, de novos medicamentos, novas drogas são muito legais, mas eu acho que o cuidar é realmente algo muito maior. E era só isso.